Olá, meus amigos. Esse é o nosso 15º encontro da série sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. É uma alegria estar aqui dividindo com vocês assuntos tão relevantes e importantes para a nossa fé, aquela que é a mensagem mais significativa para o povo de Deus que vive nos últimos dias. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da mensagem do terceiro anjo. Nós já estudamos alguns elementos que constituem essa mensagem e agora nós vamos entrar naquela que é a parte profética desta mensagem primeiramente. O assunto de hoje é sobre a besta que sobe do mar e nós vamos dividi-lo em duas partes, porque a minha intenção, pelo menos com esse tema, é ser um pouquinho mais detalhista, a fim de deixarmos claro quem é esse sistema que a palavra de Deus apresenta tanto no Apocalipse como no livro de Daniel. Nós vamos fazer a leitura da terceira mensagem angélica, não sem antes orarmos e pedindo a bênção do Senhor. Querido Pai, bondoso Deus, nós te louvamos agradecidos por estarmos aqui para gravarmos e estudarmos mais uma vez a terceira mensagem angélica, esta que é a mensagem mais importante, mais completa, já enviada a mortais, como diz a mensageira do Senhor. Há tantas coisas que nós podemos extrair dessa mensagem que talvez uma série inteira poderia ser feita apenas estudando a terceira mensagem angélica. Estamos ocupando aqui alguns estudos dessa série sobre a mensagem dos três anjos e o nosso desejo é que o Senhor nos abençoe mais uma vez, nos capacitando para compreender essas mensagens, para absorver os seus ensinamentos, para praticá-los em nossa vida e também nos dispormos a, como mensageiros do Senhor, proclamar aos quatro cantos deste mundo a última mensagem de misericórdia. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor esteja neste lugar, bem como com todos aqueles que nos acompanharão pelas gravações em algum momento. É o nosso desejo e oração com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, então, a nossa leitura está no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 até o 12. Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 ao 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a mensagem do terceiro anjo, ela, na sua parte profética, nós temos alguns personagens aqui e algumas situações que fazem parte dela que nós precisamos compreender. Aqui, por exemplo, o texto fala de uma besta, fala da imagem da besta, da marca da besta, e também da ira de Deus, além de concluir a mensagem falando dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus. Portanto, como eu já disse, nós vamos começar estudando sobre essa besta que está apresentada aí na passagem. Não sem antes, eu gostaria de dar o pontapé inicial aqui no nosso estudo, fazendo a leitura dessa citação de Ellen White, que eu acho bastante significativa e que nos motiva, inclusive, a fazermos o que faremos aqui. Diz ela assim no livro Testemunhos Seletos: enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e observar os seus verdadeiros lances, em seus verdadeiros lances a contenda entre nós. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética e procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo.
Há várias coisas aí nesse texto. Em primeiro lugar, se ela fala de verdadeiro protestantismo, é sinal de que hoje há um falso protestantismo que também atua em nosso mundo. E uma das missões do verdadeiro protestantismo, de acordo com a citação, é mostrar ao povo onde nos encontramos na história profética. Porque geralmente as pessoas ficam confusas quando nós dizemos que Jesus está voltando, uma vez que nós anunciamos isso há mais de 170 anos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então nós precisamos dar razões proféticas e bíblicas às pessoas do porquê nós temos tanta convicção de que hoje nós cremos que possivelmente na nossa geração veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus. E para isso precisamos fazer aqui uma cadeia profética, uma cronologia profética de alguns eventos para mostrarem a elas por que razão nós cremos no que cremos. Vamos lá então para o livro de Apocalipse, capítulo 13, onde essa besta que está mencionada lá na mensagem do terceiro anjo aparece pela primeira vez no Apocalipse. Então, versículo 1 e versículo 2 nos dizem assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É impossível nós darmos prosseguimento no estudo aqui do capítulo 13 do Apocalipse se nós não fizermos aquilo que Deus quase que nos impele a fazer quando nós começamos a ler o capítulo 13 do Apocalipse. Quando Deus descreve essa besta com as características que vemos na passagem, dizendo que ela era semelhante a um leopardo, tendo os seus pés como de urso e a boca como de leão, para quem já estudou o livro de Daniel, é como se o Senhor estivesse gritando aos nossos ouvidos, dizendo: volte ao livro de Daniel, lá no capítulo 7, estude o que está ali antes para entender o que veremos aqui no capítulo 13. Nós já comparamos aqui em estudos anteriores. O livro do Apocalipse é chamado de Revelação, e aí, levando a nossa mente aquelas épocas onde nós tínhamos as máquinas fotográficas com filmes, é como se o livro de Daniel fosse o negativo e o Apocalipse a revelação. Ele expande o que nós vemos no livro de Daniel. Mas também não adianta eu tentar entender o Apocalipse sem recuar um pouco no livro de Daniel. A única diferença que nós vemos aqui é a ordem que os animais aparecem. Lá em Daniel, primeiro aparecerá um leão, depois o urso, em seguida um leopardo. Aqui é o contrário. E alguém já imagina o porquê? Tem ideia? É mesmo o leopardo que encarna todos os outros. E além disso, João, lembre-se, ele está vivendo na época do Império Romano, certo? Então João, diferente de Daniel, que vivia em Babilônia e via a história da sua época para frente, João aqui está vendo a história da sua época para trás. E é por isso que Deus trabalha também a imagem da besta dessa maneira. Façamos então o que a profecia sugere para a gente fazer. Vamos voltar ao capítulo 7 de Daniel e vamos estudar um pouco daquilo que está ali, especificamente um personagem desse capítulo. Mas nós vamos passar por ele no começo de forma um pouquinho mais rápida. Diz assim: falou e disse, Daniel, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam ou sacudiam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então Daniel teve uma visão no reinado de Belsassar, onde a Bíblia vai dizer que ele viu um mar sendo agitado pelos ventos e 4 animais que surgiam do mar. Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, ventos, em Jeremias 49:36, é símbolo de guerras. Mar, em Isaías 17:12 e Apocalipse 17:15, representam povos, e animais ou bestas, de acordo com Daniel 7:17, representam reinos. Então, em síntese, a visão de Daniel mostrava algo que era absolutamente normal acontecer naquela época. Um período onde não tinham fronteiras, limites territoriais, soberania nacional,
nada do que existe no nosso mundo hoje, a lei que prevalecia nos dias de Daniel era a lei do mais forte. A nação mais poderosa e o exército mais imponente era o que dominava o mundo. De tal maneira que as pessoas que viviam naquela época não tinham paz. Daí vem a explicação dele dos ventos agitando os povos. Você podia estar aqui, nessa região, né, tranquilo, de repente, e Portugal viveu muito disso ao longo da sua história, de repente chegam aí embarcações, exércitos do inimigo e acabou. A guerra está deflagrada e o exército mais poderoso é aquele que vai dominar. E era assim nos dias de Daniel. Só que no meio dessa confusão de povos e de guerras e conflitos, o que chama a atenção de Daniel são 4 reinos especificamente falando, onde ele vai dizer que cada um desses 4 são representados por animais que não são comuns na nossa fauna, um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave e um animal terrível, descreve Daniel, que a gente normalmente representa como um dragão. O leão com asas de águia representa que império? Babilônia. O urso com as 3 costelas na boca, os medos e os persas. O leopardo, a Grécia, mais especificamente o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande. E o dragão, ou animal terrível, o Império Romano. Pergunto, a profecia terminou por aí? Não. O Império Romano foi destruído, assim, dizimado, a ponto dele desaparecer da história? Foi isso que aconteceu? Também não. Porque a profecia diz que da cabeça do 4º animal surgem quantos chifres? Você lembra? 10 chifres, exatamente. Está ali a passagem, lá em Daniel capítulo 7 ainda, o versículo 7. Eu vou pedir, vamos contar aí com a ajuda do pessoal, vamos interagir um pouquinho mais. Vamos começar aqui na frente, onde está o nosso microfone. Vou pedir para a Dani fazer a leitura por gentileza e a gente vai passando depois pelos demais. Então, Daniel 7, versículo 7. Daniel 7, versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Certo? Então a Bíblia mostra que o 4º animal era diferente, era um animal terrível, espantoso, com características peculiares. O Império Romano realmente diferente de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, enquanto esses 3 anteriores ali tiveram alguns problemas com o povo de Deus, o Império Romano ele dirigia um ataque frontal e direto contra a igreja. Então essa era a grande diferença do Império Romano para os demais. Foi uma perseguição proposital, dirigida e objetiva contra os filhos de Deus, sejam no Coliseu, nas arenas romanas e etc. Só que, curiosamente, a Bíblia mostra que o Império Romano ele não chega ao fim, ele apenas muda de fase. Porque a Bíblia diz que é da cabeça do próprio 4º animal que surgem 10 chifres. E nós já sabemos, e vocês muito melhores do que eu, né, porque vocês veem a história aqui em vosso continente, que o Império Romano Ocidental foi invadido por aquilo que nós chamamos de 10 tribos germânicas ou 10 tribos bárbaras. Isso daqui está apenas a título de informação da forma como alguns estudiosos viam isso antigamente. Hoje, dentro da própria escatologia adventista, já existe alguns questionamentos se esse 10 é realmente literal ou se o número 10 ali tem uma conotação assim da humanidade de maneira mais expansiva, como por exemplo as 10 virgens. Quando nós estudamos a parábola das 10 virgens, nós não entendemos que o número 10 ali é literal. Então alguns chegam a questionar esse ponto, e eu digo que até com alguma razão, porque de fato não foram apenas 10 tribos que invadiram o continente europeu, foi um número maior. Mas independente disso, o que nos interessa na profecia é saber que, de fato, houve uma invasão de tribos germânicas aqui no Ocidente de maneira especial. Antes disso, nós vamos lembrar que o Império Romano, o centro do império, já havia sido substituído, a sua centralidade, que ficava em Roma,
para a região de Istambul, hoje Istambul, mas antigamente Constantinopla. Lá ficou a sede do Império e por essa razão aqui no Ocidente o Império ficou mais vulnerável. E com a invasão das tribos germânicas, o Império Romano no Ocidente foi fragmentado, dividido, dando origem ao continente europeu, depois futuramente, né? Só que a profecia não para por aí. E agora nós chegamos onde nos interessa realmente dentro desse estudo. Diz o texto, vou pedir para a Sara ler para a gente, por gentileza, Sara. Se quiser ler aqui na projeção também não tem problema. Daniel 7:8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então agora nós chegamos naquilo que eu chamo de terceira fase de Roma. A primeira delas é Roma imperial, a segunda é a Roma fragmentada pelas tribos germânicas ou bárbaras, e a terceira fase, a segunda fase é das tribos germânicas, e a terceira fase de Roma é a Roma do chifre pequeno, que nós vamos concluir quem é, embora eu acredite que a maioria, e se não todos, já sabem quem seja. O texto fala então de um chifre pequeno, que arranca 3 dos chifres anteriores e que tem algumas características que nos interessam aqui para o nosso estudo. E é isso que faremos. Abra aí, meu irmão, por gentileza, em Daniel 7:25, para nós adicionarmos mais 4 características do chifre pequeno, a fim de descobrirmos quem seria ele. Daniel 7:25, pode ler por gentileza. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok, obrigado. Então agora nós já temos a base para o nosso estudo neste encontro. São 7 características que eu vou destacar. Tem outras? Tem, mas nós vamos destacar 7 que são as principais. Primeira, localização. Está lá em Daniel 7, versículo 8. Segunda, a época, em Daniel 7:25. Terceira, a atuação. Aqui estão as referências, né? Não vou ficar repetindo. Quarto, palavras contra Deus. Algumas Bíblias dizem magoará, ou melhor, que ele proferirá blasfêmias contra Deus. Aqui a guerra contra os santos. Aí sim, algumas versões vão dizer magoará os santos do Altíssimo. A sexta característica é o tempo também de atuação, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. E a sétima, a mudança do tempo e da lei. Então vamos lá analisar cada uma delas aqui no nosso estudo. Primeira, a localização. Em Daniel 7, versículo 8, o texto vai nos trazer a resposta a essa pergunta. Qual seria o território de surgimento do chifre pequeno? De acordo com a Bíblia, Daniel 7:8 diz, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, os 10 chifres, subiu outro pequeno. Me ajude. Eu falei algumas vezes aqui, quando eu falei do surgimento ou da fragmentação do Império Romano, com as tribos germânicas. Onde foi que essas tribos se assentaram, se estabeleceram? Em que território da Europa, especificamente falando? Em que lugar? Europa Oriental ou Europa Ocidental? Ocidental. Então, quando a Bíblia fala sobre o surgimento do chifre pequeno, nós devemos olhar para a Europa Ocidental. E isso já tira, assim, a visão de alguns que sempre estão inventando interpretações e tentando encaixar o chifre pequeno para Antíoco Epifanes, que não se enquadra nessa região, nesse território. Outros que vão dizer que o chifre pequeno enfim, né? E aí tem os criativos que apontam para os supostos anticristos que estão surgindo a cada momento da história. É Barack Obama, é Macron, não sei, é Putin e por aí vai. Não bate. É na Europa Ocidental o território do surgimento do chifre pequeno. Então nós devemos olhar para esta região aqui da Europa. Segundo, a Bíblia também nos sugere a época de surgimento do chifre pequeno. Lá no capítulo 7, versículo 24, vou pedir para a nossa irmã ler por gentileza, Daniel 7, versículo 24,
a resposta sobre a época de surgimento. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. E depois deles aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. E ele derrotará 3 reis. Ok, obrigado. Então, a Bíblia nos diz aqui que o chifre pequeno surge depois deles. Mas depois deles quem? Depois dos 10, exatamente. Então, eu preciso descobrir, mais ou menos para ter uma ideia, quando foi que a última das 10 tribos bárbaras se estabeleceram no ocidente europeu, a fim de concluir qual seria o período de surgimento, ou pelo menos de supremacia do chifre pequeno. Que tem um outro detalhe na profecia. A Bíblia mostra que o chifre pequeno começa pequeno, mas ele continua pequeno? Não. Tanto é que nós veremos que ele vai derrubar a 3 dos 10 chifres anteriores. Então, quando isso começaria a acontecer? A partir de quando? Quando nós vamos à história. A última das 10 tribos que se estabeleceram aqui na Europa Ocidental foi no ano 476 d.C. Então, o chifre pequeno não poderia, de acordo com a profecia, se tornar absoluto antes desse ano, depois desse ano, a qualquer momento, certo? Quando nós estudamos ou fazemos algum trabalho acadêmico e científico, existe aquilo que nós chamamos de metodologia científica. Você levanta um problema, que é aquele que você precisa ou busca a solução. O nosso aqui no caso é quem é o chifre pequeno. E a partir daquilo, você levanta algumas hipóteses. E eu quero levantar hipóteses aqui para vocês, ou uma delas baseada na história, considerando o que nós vimos até o momento. De acordo com o historiador Alexander Flick, no livro The Rise of the Medieval Church, diz ele que das ruínas da Roma política surgiu o grande império moral na forma gigante da Igreja Romana. Então, de acordo com a hipótese que estamos levantando, partindo desse historiador, quem seria a sucessora do Império Romano, tanto ele absoluto como dividido? Quem seria? A Igreja Romana, certo? Será que existem mais historiadores que trabalham com essa possibilidade? Existem. Por exemplo, Karl Conrad, e o último nome aqui é difícil, eu nem vou me arriscar a falar. E ele diz assim: sob o Império Romano, os papas não tinham poderes seculares. Mas o Império Romano, quando o Império Romano se desintegrou, as tribos bárbaras, e ele vai dizer isso, e o seu lugar foi ocupado por vários reinos bárbaros, a Igreja Católica Romana não só se tornou independente desses estados em assuntos religiosos, mas também dominou as questões o quê? Seculares. Grave bem essa informação. Porque aí está um ponto crucial para o estudo que estamos fazendo aqui hoje. Então, de acordo com esse historiador, também, na visão dele, foi a Igreja Romana que sucedeu aquilo que foi deixado pelo Império Romano aqui no Ocidente. Um outro deles, esse daqui inclusive é católico, Christopher Dawson, no livro Criação do Ocidente. Aliás, ele tem muita coisa boa escrita também. E ele vai dizer, aí nesse livro, um livro muito curioso, ao contrário do que ocorreu às instituições romanas, a Igreja Romana não desapareceu. E o seu passado permaneceu vivo. Assim, ela pôde utilizar o legado que recebera do mundo romano e este continuou a existir, mas dentro de onde? Da Igreja. Olha que interessante, vários historiadores diferentes chegando à mesma conclusão. Aliás, nesse livro aqui, o Christopher Dawson, ele mostra e prova como a Europa, tão dividida por tribos com culturas diferentes, ela permaneceu unificada durante todo o período medieval. Sabe quem foi responsável por isso? A Igreja Católica, pela cultura litúrgica que eles desenvolveram dentro dos mosteiros. Independente do lugar para onde você ia na Europa, seja a cultura nórdica, eslava, anglo-saxônica e etc., independente do lugar para onde você fosse, a liturgia praticada dentro dos mosteiros e a cultura religiosa ali contribuiu para a manutenção da unidade em todo o território
europeu, em todo o território europeu. De tal maneira, eu lembro que certa vez estávamos conversando, o Rubem e eu, e o Rubem comentando sobre uma das grandes estratégias que são praticadas hoje a partir do Concílio Vaticano II, para que haja uma unificação de igrejas que pensam tão diferentes, e isso é implementado através de uma liturgia semelhante das igrejas, onde a adoração é muito semelhante, daí vem a cultura das igrejas emergentes e etc. Na Idade Média, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com uma igreja que já tem uma experiência, que num período medieval, de pensamentos tão diferentes, ela conseguiu manter o povo todo unido por uma liturgia. Nos últimos dias, ela aplica a mesma estratégia. Isso é muito estranho. Microfone, por gentileza. Aí. Eu acho que é tão estranho a Igreja Católica ter tal capacidade, porque como é que ela faz isso, não é? É a experiência de milênio. Porque ela não faz trabalho missionário, ela não trabalha de uma forma missionária para buscar alma. É estranho, não é? Sim. É o poder que eles têm no mundo ainda, né? É uma influência muito grande. E aqui eu concluo essa parte com essa frase poética de Thomas Hobbes, um filósofo absolutista, onde ele diz que o papado é o fantasma do defunto Império Romano coroando-se sobre a sua tumba. Então a hipótese que nós temos aqui, num primeiro momento, é de que o chifre pequeno de Daniel é a Igreja Católica Apostólica Romana, como eles mesmos se autodenominam. Só que voltando para o que eu tinha dito antes, quando nós trabalhamos com metodologia científica, não basta você levantar uma hipótese. Quando você levanta uma hipótese, para você comprovar a hipótese que você levantou, você precisa começar a fazer o quê? Testes, estudos, experimentações, e agora o que nós vamos fazer? Das 7 características, nós só vimos 2. Tem mais 5 que nós precisamos estudar para ver se todos os caminhos, lá no Brasil nós temos um provérbio popular que diz assim, todos os caminhos te levarão a Roma. Aqui vocês também usam, né? E sabe por que disso? Sabe por quê? Porque no antigo Império Romano tinha a famosa Via Ápia, vocês já devem ter ouvido falar, e a Via Ápia, ela ligava todas as províncias do Império à cidade de Roma. Daí vem a expressão, todos os caminhos te levam a Roma. E nós vamos ver se na profecia, todos os caminhos nos levarão a Roma. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá então, a terceira característica é a atuação. Diz assim o texto. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Estamos em Daniel 7:24. E depois deles, nós já vimos que seria depois de 476, pelo menos, se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a quantos? 3 reis. Será que há algo na história que comprove que a igreja papal, a igreja romana, no período da Idade Média, tenha feito algo dessa natureza com 3 das tribos anteriores que nós estudamos? Tem. E para isso nós vamos precisar rapidamente mencionar o que aconteceu no período do imperador Justiniano. Justiniano, que já depois de Constantino, viveu em uma época onde o Império Romano era dominado por imperadores católicos, de mentalidade católica. Só que aqui Justiniano já não estava mais em Roma. Constantino já tinha ido para lá, para Constantinopla, Istambul, capital da Turquia hoje, e o Império Romano ficava por lá. E ele administrava as coisas do Império por lá. Aqui no Ocidente, eles deixaram o Papa meio que cuidando de todas as coisas. Tanto é, e já havia uma briga nesse sentido nas épocas antigas da igreja, tinham 5 cidades que eram as principais cidades da igreja cristã primitiva. Eram as seguintes, não sei se eu vou lembrar exatamente das 5, mas eram Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, Roma e a quinta é a que está me faltando agora, se depois eu lembrar eu digo para vocês. Mas eram 5 cidades, 5 delas. E cada uma dessas cidades tinham aquilo que os cristãos consideravam serem os patriarcas dessas cidades. Então tinha o patriarca de Constantinopla, de Antioquia, de Jerusalém, de Roma e etc. E eles viviam brigando entre si. Quando o imperador romano saiu daqui e foi para o Oriente,
houve aqui uma guerra terrível entre qual dos bispos seria o bispo principal. E, como nós já sabemos, a prioridade foi dada ao bispo de Roma. No ano 533, com Justiniano, ele decreta um edito, conhecido como Código Justiniano. Quem é da área do direito sempre estuda o Código Justiniano, dizem alguns que foi o primeiro código de direito sistematizado na história da humanidade, de tal forma que a gente inclusive diz que o Ocidente, tanto aqui Europa como América do Sul, América do Norte também central, que existe um tripé responsável por desenvolver a cultura ocidental, que é a filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano, certo? E o direito romano vem a partir de Justiniano. Nesse código, que era um código civil, Justiniano deu poder ao bispo de Roma para se tornar o cabeça de toda a igreja cristã aqui no Ocidente. Tanto é que no próprio código vinham as seguintes sentenças, dizendo que o Papa de Roma deveria ser o cabeça de todas as igrejas santas, o cabeça de todos os sacerdotes santos de Deus e, além disso, punidor de hereges. Foi aqui que a história começou. Só que tinha um problema. Quando Justiniano decretou esse edito, das 10 tribos que nós estudamos, 3 delas não se davam bem com a Igreja Católica, porque não acreditavam na doutrina da Trindade. E como a Igreja Católica na Idade Média era uma igreja muito paciente, que quem não concordava com ela, ela aceitava tranquilamente, era assim? Não. O que acontecia? Perseguia, torturava, inquiria e etc. Havia uma guerra grande entre essas tribos e a Igreja Católica. E a Igreja, inclusive, articulou uma guerra entre 2 dessas tribos entre si, porque houve uma batalha entre elas mesmas. De tal maneira que já, vamos lá avançando aqui, no ano 406, ou melhor, um pouco depois, aqui é a data em que eles se estabeleceram, tá? Foi um pouco depois, foi 400 e alguma coisa, não lembro a data exata. Nós já vamos ver ali no texto que eu lerei na sequência. Os vândalos e os érulos foram os primeiros a serem extintos por ela, até que definitivamente os ostrogodos, que conseguiram resistir um pouquinho mais na região da Itália, que era justamente onde estava o bispo de Roma, eles foram destruídos e dizimados definitivamente. Eu vou ler aqui uma das citações, que é escrita inclusive por um jesuíta, que é o Mackenzie, onde ele confirma o que vemos na profecia. Vejam só o que ele vai dizer. Retornemos outra vez a 538 depois de Cristo. Grave bem esse ano. O ano em que ocorreu o colapso dos ostrogodos. Foi sobre as esfumaçadas ruínas do Império Romano Ocidental e depois da derrocada dos 3 reinos arianos que o Papa emergiu como a mais importante pessoa individual no Ocidente, o líder de uma organização religiosa adequadamente organizada, detentora de um credo definido e com vasto potencial para influência o quê? Política. Dezenas de escritores têm destacado que a verdadeira sobrevivência da antiga Roma foi a Igreja de Roma. Então aqui é um jesuíta concluindo exatamente o que nós vemos dentro daqui da profecia. Houve a derrocada dos 3 reinos arianos. Primeiro, uma guerra entre si, depois já foi na época de um outro imperador, já não era mais Constantino, não, era Justiniano ainda, perdão, e ele envia um general chamado Belissário, e é Belissário quem entra em conflito com os ostrogodos e dizima essas tribos. E agora sim, que ano foi? Em que o papado, então, aqui no Ocidente, conseguiu destruir os ostrogodos e se estabelecer de maneira suprema e soberana na Europa Ocidental. Que ano foi? 538. Guarde bem essa informação. Vamos à 4ª característica, é a última que nós veremos aqui no primeiro bloco desse estudo, que a gente vai dividir em 2. A 4ª, Daniel 7, versículo 25. A Bíblia diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. Algumas versões, a versão católica inclusive, chamada Ave Maria, diz, falará blasfêmias contra Deus. O que seria blasfêmia de acordo com a Bíblia?
Mas antes disso, lembra que a gente está estudando Apocalipse 13, né? Nós estamos em Daniel 7, mas o nosso interesse é descobrir quem é a besta do capítulo 13. Agora as coisas vão ficar mais interessantes, porque enquanto o chifre pequeno profere palavras contra o Altíssimo, lá no capítulo 13 do Apocalipse, versículos 5 e 6, está na vez de quem fazer a leitura agora? O pai do Rubem, né? Lê para a gente, por gentileza. É o Rubem ou seu pai? Seu pai? Daniel capítulo 13, versículos 5 e 6. Apocalipse 13, exato. Apocalipse 13. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ok. Enquanto Daniel 7 diz que o chifre pequeno fala palavras contra o Altíssimo, lá no capítulo 13 diz que a besta profere blasfêmias contra Deus, o que é a mesma coisa. A pergunta é, de acordo com a Bíblia, o que seria blasfêmia? Nós temos ao menos duas respostas bíblicas para essa questão. A primeira delas, e agora eu vou precisar da ajuda do seu pai, por gentileza, pode ler para a gente, meu irmão? Em Marcos 2, versículo 5 até o 7, e de uma outra pessoa também, vamos passar aqui, João 10, versículo 33. Então vamos começar lá atrás com a primeira resposta, Marcos, capítulo 2, versículos 5 até o 7. Marcos capítulo 2, versículo 5 até o 7. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizes este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Vocês lembram bem dessa história, né? Do paralítico que os amigos levaram-no para ser curado por Jesus, abriram um buraco no teto da casa e colocaram a cama ali. Quando Jesus, então, olha para o paralítico e diz a ele, né, que os seus pecados estavam perdoados. Os fariseus ficam revoltados, dizendo que Jesus havia blasfemado. E na passagem, nós concluímos que o pecado da blasfêmia é um homem comum acreditar que tem autoridade para ministrar o perdão de pecados. O conceito está correto, mas a pessoa que os judeus acusavam de praticar blasfêmia era digna da acusação? Não, porque Jesus é o quê? É Deus, exato. Tanto é, e aí eu acho espetacular, Jesus termina a história de forma brilhante, dizendo assim: vocês estão incomodados, então achando que eu estou blasfemando? Então tudo bem. O que é mais fácil fazer? Dizer perdoados, mais difícil fazer, dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? E ali eu imagino a cabeça deles em confusão total. E aí Jesus conclui, arremata a situação dizendo o seguinte: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados nos céus e na terra, eu direi ao paralítico: levanta-te e anda. E ele se levantou imediatamente, mostrando que Jesus é Deus, plenamente Deus. No entanto, o que nos interessa para o momento é saber que blasfêmia, de acordo com Marcos, significa homens crerem que têm o poder de perdoar pecados. Dani, segundo o texto, por gentileza, João 10, versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então agora, novamente, os judeus acusando a Jesus. O conceito está correto. Quando um ser humano crê que ele é Deus ou tem autoridade de Deus, isso é blasfêmia. Mas como Jesus é Deus, a acusação era falsa. Será que dentro do papado medieval, dentro da igreja romana, nós temos evidências na teologia deles de que eles praticam algum desses dois atos blasfemos aqui? Ou seja, será que eles creem que têm poder para perdoar pecados? E será que os seus líderes acreditam que são como deuses aqui nesse mundo? Vejamos alguns exemplos aqui na prática. Bom, esse material faz parte de uma biblioteca que está lá hoje
em Roma, eu não sei se exatamente no Vaticano, que é a biblioteca chamada Lúcio Ferraris, e é uma biblioteca bastante usada por teólogos da Igreja Católica, por ter autoridade teológica para a Igreja. E então, em um artigo da biblioteca, com o nome, se não me engano, O Papa, o autor vai dizer o seguinte: o Papa é igualmente o monarca divino, o imperador supremo, o Rei dos Reis. Daí que o Papa porta uma coroa tríplice, como Rei do céu, da terra e das nações inferiores. Ademais, a superioridade e o poder do pontífice romano não se referem só às coisas celestiais, às terrenas e às que estão debaixo da terra, senão às que chegam até os anjos, pois é maior do que eles. De maneira que, se fosse o caso de os anjos errarem na fé, ou pensassem de modo contrário à fé, poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa, porque ele tem tão grande dignidade e poder que forma com Cristo um e o mesmo tribunal. Quando você estuda um pouquinho da história medieval, existem dois papas que foram aqueles que levaram a Igreja Católica para o auge do seu absolutismo, no sentido assim mais absurdo que nós podemos imaginar, que é o Papa Gregório VII e o Papa Inocêncio III. São os dois papas que alçaram o catolicismo para essa visão que nós temos até os dias de hoje. E detalhe, eles nunca negaram isso. Há uma frase de Ellen White onde ela compara o papado romano com um camaleão. E ela diz assim, que por baixo do manto variável do camaleão está escondido o veneno invariável da serpente. Não se engane. A adaptação, os fins justificam os meios, como é a filosofia também jesuíta, mas a teologia ela permanece. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Alfonso de Ligório, abaixo de São Tomás de Aquino, que sem dúvidas é o teólogo mais importante para a Igreja Católica, mas este, eu diria, talvez seja o segundo. Ele tem, ainda temos Santo Agostinho, na verdade, né? Talvez o terceiro, mas ele tem uma relevância tremenda dentro da teologia católico-romana. E falando sobre a pretensão dos sacerdotes católicos perdoarem pecados, vejam que Alfonso de Ligório chega a mencionar. O sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, pois ao dizer ego te absolvo, em latim, eu te absolvo, absolve do pecado. Para perdoar um só pecado se requer toda a onipotência de Deus. Mas o que unicamente Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote pode fazê-lo também dizendo ego te absolvo a peccatis tuis. Inocêncio III, o Papa que eu falei para vocês, escreveu, na verdade, não é exagerado dizer que em vista do caráter sublime de seu cargo, os sacerdotes são outros tantos deuses. Será que houve mudança na visão da igreja? Porque pessoas dizem que hoje a igreja já não pensa mais assim. Absolutamente nada. Por exemplo, eu lembro que quando o Papa Francisco, logo que ele entrou no pontificado, entrou em 2014, mas 2015 foi um ano assim avassalador do Papa Francisco. Eu lembro muito daquele ano, porque eu gravava vários vídeos do Minutos Proféticos naquela época, e ele fez muita coisa naquele ano, entre as quais ele proclamou o que dentro da visão católica eles chamam de ano do jubileu, que é um ano especial para perdoar pecado das pessoas espalhadas pelo mundo, e pecados específicos que vocês verão só podem ser perdoados pelo Vaticano. Ainda tem mais isso. Não é qualquer um que pode perdoar os pecados, não. Aí lá no G1, que é um site da Globo, no Brasil, eles publicaram essa matéria dizendo que o Papa oferece absolvição a mulheres que fizeram aborto. Porque o aborto, dentro da visão católica, é um pecado assim terrível. Então, quando ele proclama o Jubileu da Misericórdia, a intenção era perdoar esses pecados que aparentemente são imperdoáveis, difíceis de serem perdoados. E agora o absurdo ainda vai mais além. Indulgências fazem parte do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Perdão poderá ser obtido em várias igrejas do mundo, inclusive para mulheres que já morreram. Ou seja, a visão do purgatório, né? Toda a história da teologia católica da Idade Média ainda permanece até os dias de hoje. A única coisa é que eles modernizaram a situação, né? Agora já não precisa mais só de papéis. Aqui, por exemplo,
quando o Papa Francisco esteve no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, ele concedeu indulgências para quem assistisse a programação pelo Twitter, né? Então está moderno. Quem acompanhar as celebrações da Jornada Mundial da Juventude pelo microblog terá os seus pecados perdoados pelo Pontífice. Isso, de fato, foi publicado por lá e aconteceu. Aqui, o que eu havia dito para vocês, há pecados que só o Vaticano, dentro da visão católica, pode perdoar, mas nesse Jubileu da Misericórdia, eles concederam poderes a 7 padres que vivem no Ceará, lá no Brasil, para que eles tivessem autoridade para perdoar os pecados dessas pessoas que só o Vaticano poderia perdoar. Então, a visão permanece a mesma. Exatamente a mesma. Inclusive, eu fiz 5 anos de catequese, foram 3 anos de Eucaristia, 2 anos de Crisma, fui coroinha da igreja e eu tive que me confessar. Você também sabe? Pois é. Então, a confissão auricular, é assim que eles chamam, ainda faz parte da teologia católica até os dias de hoje. Eles não creem que você tem perdão se você não for perdoado por intermédio do padre. Não por acaso eles são chamados de pontífice. O que significa a palavra pontífice? Vem de ponte. E qual que é a ideia de ponte que eles querem dar ali? É a ponte entre eles e Deus. Você não tem autoridade para chegar até Deus senão através deles. É assim que eles pensam. Detalhe adicional. A palavra pontífice não é uma palavra bíblico-cristã. Ela era usada pelos imperadores romanos, pelos Césares. Eles se autodenominavam sumo pontífice ou pontífice maximus. Eram assim que os imperadores romanos se autodenominavam. Só que quando Constantino foi para lá e o Papa ficou aqui, lembra do que nós vimos? Ele herdou os títulos atribuídos aos imperadores romanos, só que dentro da igreja cristã, que já estava em processo de apostasia. Nós temos aqui algumas declarações que foram feitas por papas mesmo, como o Papa Pio V, aqui no caso. O Papa e Deus são a mesma coisa. Então, ele tem todo o poder no céu e na terra. O Papa Leão XIII, ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nós vemos por algumas evidências, poderíamos trazer várias aqui, o nosso objetivo não é ser exaustivos, como já comentamos, que essa igreja, ela blasfema contra Deus. E às vezes eu fico muito triste porque o protestantismo hoje parece que esqueceu disso completamente. Completamente. Nós veremos no nosso estudo daqui a pouco, 2 à frente, mais, que existem protestantes hoje que dizem que o evangelho que a igreja papal prega é o mesmo evangelho que nós protestantes pregamos. E isso está longe, mas muito longe de ser verdade. Ellen White chega a mencionar que se houve alguém que mudou, não foi a Igreja Católica. Foram os protestantes que mudaram e esqueceram completamente do que é o verdadeiro evangelho e qual é a teologia bíblica protestante que nós devemos pregar nessa época. Ela chega a dizer que os filhos protestantes, na época da Idade Média, eles eram ensinados pelos seus pais a aborrecerem o papado romano. Porque o espírito da teologia romana, nós não estamos falando aqui dos membros fiéis que estão lá. O meu pai e a minha mãe, por exemplo, eles são católicos. E a gente tem um bom relacionamento. Mas eles sabem o que eu penso. Eles sabem o que eu acredito. O meu irmão teve um filho há algum tempo, meu sobrinhozinho, tem 2 aninhos, completou no mês de agosto. Eles queriam que eu participasse do batismo do meu sobrinho na igreja católica. E eu tive que explicar para ele por que eu não poderia participar daquela cerimônia em absoluto. Porque é uma agressão ao que a Bíblia ensina sobre a natureza humana, sobre o evangelho e sobre salvação. E eu expliquei para ele. Inclusive, eu aproveito para pedir a vocês para orarem pelo meu irmão, pela minha família, porque eu anseio ver o dia em que eles serão libertos dessas superstições e desses enganos terríveis que muitas pessoas acabam acreditando. É por isso que nós começamos esse estudo com uma citação onde Ellen White diz que nós precisamos suscitar de novo o espírito do verdadeiro protestantismo. Sabe quando alguém chega, eu imagino o Rubem, está ali com o seu pai,
se alguém ofendesse o seu pai, Rubem, você ficaria muito chateado, não ficaria? Muito chateado. Quando nós vemos isso daqui sendo praticado na nossa geração, por um sistema religioso que se autodenomina cristão, contra o nosso Pai que está nos céus, nós não deveríamos ficar menos chateados, não. Isso deveria nos entristecer muito e nos indignar tanto ao ponto de nos impelir a pregar a verdade, para retirar pessoas das mãos desse sistema que tem escravizado milhares de pessoas durante tanto tempo. Não é ódio contra pessoas, não é ódio contra líderes, é ódio contra os enganos que são ministrados ali. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê, acima de tudo, zelo pelo seu nome. Lembra que quando nós estudamos sobre a glória de Deus, nós falamos sobre o temor a Deus, nós mostramos aqui no estudo que o temor a Deus está vinculado com o seu próprio nome. Nós lemos um texto dizendo que nós devemos temer o nome de Deus. É exatamente isso. E há um mandamento para isso, inclusive, dizendo que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. E essa igreja, esse sistema religioso, faz isso de forma assombrosa. Que Deus nos dê do seu Espírito Santo para pregar essa mensagem que, como eu já disse, não é popular, é difícil, é uma ameaça, mas ela precisa ser anunciada com estratégia, com sabedoria, mas nós não podemos nos recuar diante do que estamos vendo aqui, sem diminuir 1 milímetro, 1 centímetro, 1 milímetro da mensagem do Senhor. Vamos orar? Bondoso Pai e querido Deus, que o nome do Senhor seja engrandecido, Pai, que o Senhor seja adorado e honrado na beleza da sua santidade. Nós humildemente colocamos a vida diante do Senhor, agradecidos pelo estudo que fizemos até aqui, onde vimos algumas das características da terceira fase do Império Romano. Esse império, que não foi destruído, apenas mudou a sua forma de agir, de atuar. Hoje já não é mais um império civil, mas é ainda um império religioso. Possuindo no mundo bancos, indústrias alimentícias, escolas, redes de educação, universidades, mídia e etc. Nós estamos aqui estudando sobre um sistema religioso que é uma grande potência no mundo. E a nós cabe o desafio de proclamar uma mensagem que mostra que há erros, há enganos sendo propagados por esse sistema que desonram o Senhor, que entristecem ao Senhor e que estão levando milhares de pessoas, Pai, para um caminho de trevas. Não é fácil, é uma mensagem impopular, mas eu peço ao Senhor ajuda e o dom do Teu Espírito Santo para que a nossa preocupação não seja com a popularidade, mas que a nossa preocupação seja em fazer a vontade do Senhor nessa geração. Nós já lemos aqui que o mundo está esperando para ouvir a mensagem da verdade presente. Nos dê coragem, nos dê forças, mas acima de tudo nos dê também prudência e sabedoria, para que a gente não ofenda as pessoas, mas que a Tua mensagem, ao ser apresentada, ela fira, mas com o propósito de curar. Essa é a nossa oração. Nos dê a Tua bênção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Pai.